Bom dia a todos. Que a paz divina do Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Hoje nós temos, aparece nosso querido amigo Irlizone, que vai nos falar sobre a justiça das aflições. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes, como de praxe, a leitura de uma página do livro Pão Nosso, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 98, intitulado Evita Contender. É uma mensagem de Paulo, no segundo livro de Timóteo, segunda carta, que diz o seguinte: ao servo do Senhor não convém contender. E aí Emmanuel explica isso. Foge aos que buscam demanda no serviço do Senhor. Não estão eles à procura de claridade divina para o coração. Apenas disputam louvor e destaque no terreno das considerações passageiras. Analisando as letras sagradas, não atraem recursos necessários à própria iluminação, e sim os meios de se evidenciarem no personalismo inferior. Combatem os semelhantes que eles não adotam a cartilha particular, atirando-se contra os serviços que eles não guardam o controle direto, não colaboram senão do vértice para a base, não enxergam vantagem senão nas tarefas de que eles mesmos se incumbem. Estimam as longas discussões a propósito da colocação de uma vírgula e perdem dias imensos para descobrir as contradições aparentes dos escritores consagrados ao ideal de Jesus. Jamais dispõem de tempo para os serviços da humildade cristã, interessados que se acham na evidência pessoal. Encontram sempre grande estranheza na conjugação dos verbos ajudar, perdoar e servir. Fixam invariavelmente na zona imperfeita da humanidade e trazem as orragens nas mãos pelo mau gosto de vergastar. Contendem acerca de todas as particularidades da edificação evangélica. E quando surgem perspectivas de acordo construtivo, criam novos motivos de perturbação. Os que se incorporam ao Evangelho do Salvador, o espírito de contenda, são dos maiores e dos mais sutis adversários do reino de Deus. É indispensável a vigilância do aprendiz, a fim de que se não perca nos desvarios das palavras contundentes e inúteis. Não estamos convocados a querelar, e sim a servir, e a aprender com o Mestre. Nem fomos chamados à intronização do eu, mas sim a cumprir os desígnios superiores na construção do reino divino de nós mesmos. Mais uma página super interessante de Emmanuel, né? E, infelizmente, como a gente tem visto isso na época atual? Essas discussões dentro do movimento espírita, vertentes, que eu costumo dizer, nada tem a ver com o Cristo, discussões, dissensões, que visam mais, como a mensagem de Emmanuel nos fala, de dividir, muito mais do que unir. Infelizmente, né, nesses dias tormentosos que nós estamos vivendo, de mudança do planeta, isso também seria natural que acontecesse, porque as sombras atuam tudo quanto é lugar, e não ia ser diferente com relação à doutrina espírita. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Até ontem a gente comentava, lá no Sheila, numa conversa lá depois, com os dois amigos lá, o Mazinho e o Pedrinho, acerca disso. Movimentos que aparecem aí, que sem brincadeira, nada a ver com doutrina espírita. São perturbações mesmo, visando dissuadir os trabalhadores do Cristo, dividir o movimento espírita. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Vamos deixar-me levar por isso. Como ele falou aqui também, com muita propriedade, aqueles que preferem escrever coisas só para fazer o quê? Discussões, polêmicas. Eu costumo dizer que eu não me meto em nada disso. Quando as pessoas me perguntam assim, o que você acha disso assim, assim, por isso não me interessa. Me interessa falar de Jesus, falar da doutrina espírita. Essas discussões eu deixo para quem é mais afeito a isso, né? Porque eu não me meto nessas discussões. Acho que isso não tem nada a ver. Então a gente tem que ter muito cuidado no momento atual com isso. Coisas que realmente não levam a nada, não acrescentam nada à doutrina, muito pelo contrário, só afasta, só separa, só divide. Então não entrar em contenda é isso. Não entrar nessas discussões que realmente não caminham na direção do bem, na direção de uma doutrina, na pureza doutrinária que Kardec nos pregou quando recebeu a mensagem dos Espíritos Superiores e codificou a doutrina espírita como consolador prometido, como cristianismo redivivo. É essa a nossa proposta enquanto espíritos. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir a Jesus que nos ampare nesse momento, em especial
os amigos espirituais do nosso querido amigo Gui Risoni, para o estudo que ele nos trará na manhã de hoje, fruto do seu trabalho, fruto das suas pesquisas e dos seus estudos como grande estudioso da doutrina que é. Que Jesus, na sua infinita bondade, o ampare, e a todos nós que estamos aqui no salão, e aqueles que estão nos acompanhando aí pelo Facebook na manhã de hoje. Nossa Mãe Maria Santíssima nos ampare a todos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essa prece, nós passamos a palavra para o nosso querido amigo Irisone. Bem, então, irmãos e irmãs, bom dia também para todos, né? Jesus ampare então nossos propósitos de nos reunir aqui, né, para os estudos doutrinários espíritas. Qual o tema, né? Nosso tema, a justiça das aflições. Então nós vemos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo informações, né, de Jesus quando ele subiu no monte em Cafarnaum, na Galileia, e lá ele trouxe para a gente o Sermão da Montanha, mais belo poema que nós temos notícia de esperanças e consolações para nós todos. Bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque é vez de rir. Bem-aventurado vós que tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, Allan Kardec insere essa frase, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E os espíritos o auxiliam para que ele possa trazer para nós que as aflições que todos nós vivemos, né, vivenciamos cotidianamente, não tem como nós fugirmos delas. Elas advêm de duas causas principais: causas atuais e causas anteriores, de reencarnações passadas. Eu tenho um primo, mora em Barra Mansa, e ele estava com a sua esposa, dormindo. Eles têm duas filhas, que já deram, cada uma deu uma neta para eles. De repente ele se debateu na cama. Minha prima acordou e viu que ele tinha urinado, tinha defecado, estava num estado assim de torpor estranho. Ela sacudiu, imediatamente chamou a filha, mora perto, e o levaram para o Hospital Santa Maria em Barra Mansa. E lá começaram a fazer uma série de exames. Detectaram que ele estava com um problema de um trombo aqui na carótida direita. Trombose. Placas de gordura, colesterol, que estavam impedindo a circulação do oxigênio, né, pelo sangue arterial que nutre todas as nossas células. E são cerca de 100 trilhões de células. Todas elas são nutridas pelo bombeamento do coração a cada minuto, onde o oxigênio levado por esse bombeamento alimentam as células hepáticas, estomacais, intestinais, células cardíacas, células cerebrais, intestinais, enfim, todas as células do nosso organismo. 18 minutos sem oxigênio, nós estamos desencarnados. E os primeiros exames descobriram isso, né? Eu estava com um trombo
aqui na carótida direita. Marcada a cirurgia, veio fazer a cirurgia aqui no Hospital da Unimed há 20 dias atrás. Ao fazer, então, com muito risco, né? Essa cirurgia aqui na carótida, ele saiu bem, graças a Deus. E nas conversas que teve, né, com o médico perguntou o que você fez, né, nessa área de algum vício, porque só pode ser vício que levou você a estar assim, né? Aí ele falou que ele fumou desde os 14 anos 2 maços de cigarro por dia. Realmente, como pode? Ele está com 75 anos. Como pode uma pessoa ter saúde fumando 2 maços de cigarro por dia? Não tem condição. Então o médico falou, se você, depois da cirurgia, né, quiser viver, agradece muito a Deus, né? Ele tem muitos conhecimentos espíritas. Já frequentou centros, estava um pouco afastado. E ele, então, o médico passou, você não pode nem dirigir. Está arriscado você ter esse problema da falta de oxigenação cerebral, né? Então passou uma série de situações para ele, principalmente na área alimentar. E ele precisa, portanto, né, parar de fumar, não comer uma série de alimentos. Aí a esposa dele, minha prima, descobriu ele fumando escondido atrás lá de um quarto lá. Fumando escondido outra vez. Está terminantemente proibido de fumar. Ainda está fumando. Um dia que ela foi no mercado, quando ela voltou, ele estava fazendo carne de porco. Completamente proibida. Aí ele ficou um pouco nervoso, ele sabe cozinhar, né? Fez a carne de porco, jogou depois no lixo. Quando ela chamou a atenção dele, primeira carne que o médico proibiu, né? Carne de porco. Então ele se encontra, né, fazendo essa disciplina alimentar. Então Allan Kardec cita isso aí nas causas atuais. É quando ele lançou o Livro dos Espíritos, ele já falava disso lá, ó. As causas das nossas aflições, problemas nossos, podem ser atuais. Se a gente mantiver, por exemplo, um vício, né? Um vício nesse nível e outros vícios vão chegar assim. Então, Allan Kardec cita também, como causas atuais das nossas aflições, muitas vezes a mãe, o pai que tem um filho rebelde. Às vezes, quando ele era criança, não conseguiram, assim, dar aquela diretriz necessária para ele, né? Então, mais tarde, pode se tornar até um delinquente, trazendo uma série de problemas familiares. O fato é que nessas causas, portanto, atuais, que a gente vivencia, ele cita também a perda de filhos. Quando a mãe ou o pai perde um filho, realmente é uma aflição bastante acentuada, e nós gostaríamos passar aqui as causas anteriores também das aflições. Nós encarnamos e nós trazemos conosco, cada um de nós traz consigo aqui um planejamento reencarnatório, todos nós. E nesse planejamento reencarnatório, que vão lá das perguntas do Livro dos Espíritos, de números 258 a 273, nessas perguntas, portanto, nós assim, nesse planejamento reencarnatório, que é o melhor para nós, né? Nós vamos escolher
as provas que nós estamos passando aqui, nós as escolhemos junto com os nossos anjos de guarda, né? Ou mentores ou guias espirituais nossos. Nós é que as escolhemos. E Chico Xavier, com muita propriedade, né? Conforme nós sabemos, ele dizia assim: ó, eu não posso mudar agora, no presente, aquilo que eu já escolhi no passado. Eu me desviei das rotas de Deus, e ao desviar delas, eu acumulei para mim mesmo uma série de problemas, que está refletindo hoje. Nós escolhemos o que nós estamos passando, conforme sabemos, né? Com a doutrina espírita. Nós passamos, portanto, por determinadas situações escolhidas por nós mesmos, para que a gente pudesse, assim, nessas provas, a gente pudesse, né, caminhar para a nossa recuperação. Mas eu posso agora, conforme ele diz, trabalhar, fazer a caridade, fazer o bem, me transformar, me melhorar, para que amanhã, na outra reencarnação minha, eu possa vir melhor. É uma questão, assim, vamos dizer, de escolha nossa, né? Nós é que escolhemos, pelo nosso livre-arbítrio, essas provas, junto com os nossos mentores. Então, nós fizemos aqui, baseados em André Luiz, algumas situações. Aí nós desenhamos uma célula. Aqui está o núcleo celular, onde nós temos 46 cromossomas. Dentro dos cromossomas, nós temos os genes. Cromossoma é uma ranhura, e dentro dessas ranhuras, em número de 46, onde 23 vêm do espermatozoide, os outros 23 cromossomas vêm do óvulo, perfazendo 46, portanto, nós temos assim conosco, exatamente dentro deles, os genes que dão as características hereditárias para nós todos, né? Nós nos parecemos com os nossos pais, tanto quanto os nossos filhos se parecem conosco. Então nós vamos encontrar nas causas anteriores uma informação importante de André Luiz, missionário da luz, que fala dos bióforos. Bióforos são unidades de força psicossomáticas produzidas por nós mesmos. Nossa mente, nosso cérebro, produzimos unidades de força psicossomáticas que imprimem no citoplasma dos 100 trilhões de células aquilo que nós desejamos para nós mesmos, através do remorso, através do arrependimento de erros que nós praticamos. Então nós mesmos temos a oportunidade de imprimir nos 100 trilhões de células o nosso remorso, aquele erro que às vezes nos persegue, desde, por exemplo, a nossa juventude. Cometemos alguns erros e depois o remorso fica conosco, nós até nos arrependemos. Enquanto nós não expungirmos isso, tirarmos de nós, a gente não tem paz, vamos dizer assim, né? A gente não tem paz. Então nós imprimimos. Por isso, se a nossa mão, igual Jesus falou, se o nosso olho, se o nosso pé forem motivo de escândalos, arrancai-os. Preferível entreis na vida só com um olho, uma mão e um pé, do que tendo dois, e vos precipitais ainda mais no erro. Então nós nos arrependemos porque às vezes usamos uma arma e podemos ter tirado a vida de uma pessoa. A gente vai se arrepender um dia.
quaisquer que tenham sido as causas. E aí nós vamos imprimir, nós mesmos podemos fazer isso. Aí a gente aparece sem mão. A gente vem sem mão numa reencarnação. Vem sem olho. Viemos cegos. Nós é que imprimimos, pelo nosso arrependimento, né? Essas questões nas nossas células. E ele ainda fala mais, existe um mapa cromossômico da nossa reencarnação. Isso antes de nós reencarnarmos. Cada um de nós temos uma ficha, né? No plano espiritual, onde os nossos anjos de guarda, eles anotam de hora em hora o que nós fazemos. Graças a Deus, só coisa boa, né? Nós só fazemos coisas boas, está tudo anotado lá na nossa ficha. Então, essas condições atuais e anteriores, elas fazem, né, com que a gente, se a gente souber, fazem com que nós cresçamos espiritualmente. Recentemente eu li um livro muito interessante, um livro, o título dele assim, ó, A Minha Cruz é a Minha Luz. Olha só o título do livro, que beleza que é. Minha cruz é minha luz, desde que nós saibamos aproveitar essa cruz nossa. E só nós a tornamos leve, conforme é dito também no livro pelos nossos benfeitores espirituais, por Allan Kardec. Essa cruz, ela tem um peso específico, que é exatamente o peso dos nossos erros. Então, à medida que a gente for trabalhando, à medida que a gente vai estudando, à medida que a gente vai servindo, fazendo a caridade, fazendo o bem, nós vamos nos reerguer. Nossa cruz vai ficar leve. Depende exclusivamente de nós. Por isso eu tiro do livro, Minha Cruz é a minha luz, velho. Se a gente entender que a nossa cruz, esse peso, esse fardo que a gente carrega, ela pode tornar-se então luz. Olha que beleza, né, de título de livro, né? Eu achei assim fantástico. O espírito que escreveu aquele livro, né? Não é muito conhecido até, que representa bem, né, o título aqui, da justiça das nossas aflições. Existe uma justiça divina por trás, né? Nos convidando a reflexões, nos convidando à prática do bem, da caridade, do amor ao próximo. É uma luta que trazemos conosco. Essa luta, portanto, nós sabemos que não é fácil. A gente se melhorar depende de muitas reencarnações, não é uma só, não vai ser só essa reencarnação. São muitas reencarnações, né, que a gente já fez ao longo do tempo, desde que nós aportamos aqui em crescimento espiritual, né, aqui no planeta Terra, para que nós então consigamos chegar a Deus, que é o nosso objetivo, né? É o nosso propósito. Então, nós temos aqui esse pequeno grande livro. Nós tiramos essa parte, né? As mensagens de saúde espiritual. Então nós temos os cromossomas, né? Dentro deles estão os genes compostos de DNA e RNA, também do genoma humano, que é composto do nosso genoma humano, 3,2 bilhões de genes. Aquela dupla hélice, onde o Espírito Viana de Carvalho, ele nos fala que
nós trazemos impresso no genoma a data da nossa desencarnação, num planejamento reencarnatório, a escolha das provas, nós já trazemos no genoma a doença que a gente vai desencarnar, a maneira através da qual, pode ser que não seja uma doença, pode ser um acidente, nós trazemos impresso no nosso genoma a maneira através da qual nós vamos desencarnar e até o dia da nossa desencarnação. Nós podemos saber. Vale a pena saber? Não vale, né? Melhor a gente não saber, né? Mas está impresso no nosso genoma. Ah, que interessante, desde que nós reencarnamos. Então aqui o mapa cromossômico e os biófilos. Nós podemos saber. Estava acontecendo assim, no final do século retrasado, assim, Sr. Winston Churchill, pai do Winston Churchill Jr., aquele célebre estadista inglês que ajudou a derrotar o Hitler, senão a gente nem estaria aqui reencarnado provavelmente. Ele ajudou a derrotar o Hitler. Ele era criança. Pai dele, Winston Churchill, pai, Winston Churchill Jr., filho. Winston Churchill, pai, então ele gostava todos os domingos de promover uma festa na casa dele. Convidava a família, cheia de criança. Então ficava aquela criançada, os pais lá. Ele tinha piscina, tinha brinquedos, aquela alegria. Cada um trazia lá um prato de alimento para o almoço. Então naquela festa, naquela alegria de convivência, né? Winston Churchill, de repente, ele escutou um grito. Uma criança estava se afogando na piscina, cheia de crianças, todas pequenas. E o grito era do filho dele, estava se afogando, pedindo socorro, porque a piscina tinha um lugar bem rasinho, mas depois um pouquinho mais profunda. E uma das crianças então começa a achar que sabia nadar, não estava nadando direito, afundando, subindo, aquela aflição diante do afogamento. Deve ser difícil uma pessoa desencarnar afogada, né? Não deve ser fácil. Gera uma aflição. E nessa aflição ele afundava-se, pedia socorro, bebendo água, quando um outro menino que não estava nadando mergulhou lá dentro. Ao mergulhar, tirou essa criança afogada do afogamento. Os pais logo apareceram. Winston Churchill, o pai, chegou perto do próprio filho, levantou o filho e fizeram ali os primeiros socorros para tirar a água que estava saindo. Tinha médico lá dentro do grupo, ajudou a fazer a respiração, trazê-lo novamente à vida. Aí o pequeno que salvou levantou, veio o jardineiro, o Sr. Fleming. O Sr. Fleming veio. Aí ele abraçou muito o Sr. Fleming. Sr. Fleming, eu quero agradecer muito ao senhor, porque o filho do senhor salvou a vida do meu filho. O que ele quer ser quando crescer? Ele ficou tão grato, Winston Churchill. Meu filho gostaria de ser médico, mas o senhor sabe, eu sou jardineiro da casa do senhor. Como que eu vou pagar um curso de medicina para o meu filho? Aí ele falou assim: não se preocupe, não se preocupe, porque eu vou custear todo ano de medicina dele, são 6 anos. Ele vai estudar na melhor universidade aqui de Londres, que é a Universidade de Oxford. Rivaliza mais ou menos com Harvard, nos Estados Unidos.
E eu estava pesquisando desde 1536, a Universidade de Oxford, nos Estados Unidos, ela foi criada. O Brasil estava sendo descoberto ainda. Já existia uma universidade no porte de Oxford, onde milhares de grandes cérebros, se formaram. 1929, ali se encontrava, portanto, Alexander Fleming. Estava no laboratório, já estava médico formado, havia um pedido, porque todas as criaturas, de uma maneira geral, que ficavam na época de inverno, resfriadas, e que pegassem pneumonia, a maioria desencarnava. Até hoje não é assim? Nós estamos aí a braços com isso, Os hospitais lotados dessa síndrome respiratória aguda, que já levou a óbito, ao desencarne, muitas criaturas no nosso Brasil, Muitas. Por causa desses vírus, que estão aí. Então, o fato é que ele, assim, ao formar-se, começa a se dedicar, como muitos médicos, muitos cientistas da época, começaram todos a pesquisar exatamente, sobre essas questões viróticas, bacterianas, aonde, então, muitas criaturas estavam desencarnando. Aí ele estava com um microscópio e ele colocou assim 8 lâminas de vidro, uma cultura de bactéria, cada uma cultura das bactérias do gênero Staphylococcus. Elas têm a forma de um cacho de uva. As bactérias Staphylococcus. Então, a formação do cacho de uva estava ali em 8 lâminas. E ele pegou as 8 lâminas, levou para o peitoril da janela, lá em Londres, do laboratório dele, deixou as 8 lâminas em cima do peitoril da janela, janela aberta. O frio de Londres era intenso, estava no inverno. E ele, como assim, muito inteligente, conforme às vezes costuma acontecer, esses grandes cérebros são um pouco desligados das coisas assim materiais, ele vai embora, larga a luz acesa, larga a janela aberta e as culturas bacterianas, Staphylococcus, na janela. Aí estava na casa dele, já fechou o laboratório, foi embora. Na casa dele, eu esqueci lá, mas eu não vou voltar não. Aí deixou lá, sujeitas ao frio de Londres. Quando ele voltou, no dia seguinte, ele observou que existia um azul envolvendo a primeira lâmina, estava acontecendo também nas outras lâminas, esse azul. Aí ele achou aquilo estranho, pegou a primeira lâmina que estava mais assim, com mais acentuação desse azul e descobriu, debaixo do microscópio, que tinha micro-organismos do gênero Penicillium que devoraram as culturas bacterianas Staphylococcus. Devoraram. Ele falou, acho que eu descobri. Fez uma prece para agradecer a Deus. Acaso que não foi isso, Não tem acaso. Certamente que ele, inspirado pelos seus guias espirituais, manteve expostas ao frio londrino as culturas bacterianas Staphylococcus, que transmitem a pneumonia. Então ele colocou o nome do primeiro antibiótico descoberto no mundo,
em 1929, penicilina, colocou esse nome. E começou então a produção em série na década de 1940, os primeiros antibióticos, que é a penicilina, que salvou milhares e milhares, salva até hoje, milhares de vidas. Curiosamente, terminou a guerra e estava o grande estadista Winston Churchill Jr. fazendo uma conferência lá em Teherã, capital do Irã, que infelizmente, nos dias atuais, nós estamos vendo aí uma série de problemas, não é? Infelizmente, né? O pessoal gosta de uma guerra, não é? Então, ele estava lá fazendo uma conferência num grande auditório, de noite, terminou a conferência, explicando como que os aliados derrotaram Hitler. Começou a sentir uma febre, começou a sentir uma fraqueza, começou a tossir seco, tosse seca. Aí ele pegou o telefone e ligou para o cônsul lá de Teherã, inglês, falou: eu preciso de um médico, o melhor médico da Inglaterra, ele vem me visitar aqui. Quem foi lá? Alexander Fleming, considerado o maior médico da Inglaterra, 1951. Levou a valise dele com o primeiro antibiótico, a penicilina. Chegou lá, constatou pneumonia nele, aplicou a vacina, aplicou a dose do antibiótico e ele se recuperou. Ele vai dizer depois, no mundo inteiro, mandou nos jornais de Londres, para o mundo inteiro, é pouco provável que um homem possa salvar a vida de um outro homem por 2 vezes. Então, o grande Alexander Fleming, ele salvou a vida do Winston Churchill Jr., desde a piscina até a conferência lá no Teherã. Agora nós vamos encontrar um outro grande espírito missionário. Olha, gente, que o mofo a que foi submetido a cultura bacteriana estafilococa, o mofo, pelo frio, trouxe exatamente esses micro-organismos para devorar as bactérias estafilococas. Até hoje, gente, quando se descobre um antibiótico, é através do mofo. Nós estamos em 2025. E os mais recentes antibióticos, como a amoxicilina, descoberto da mesma maneira que ele, em 1929, descobriu, através do mofo. Por acaso a gente sabe que não foi, né? A gente sabe que não foi. Estava na hora da humanidade receber um missionário como ele. E o outro grande missionário, Samuel Hahnemann, criou a homeopatia. 1755, Samuel Hahnemann reencarna na cidade de Meissen, na Alemanha. Seus pais viviam de pintar assim pratos com pintura, com tinta, e vendia para poderem eles, os seus outros filhos, serem sustentados. Então Samuel Hahnemann, muito inteligente, ele vai crescendo. E com 15 anos, gente, ele já falava 10 línguas. 10 línguas. Uma inteligência rara. Era poliglota com 15 anos. E Samuel Hahnemann, em 1779, ele se forma em medicina pela Universidade Alemã de Erlangen. 1779. Tem o seu diploma de médico, um gênio.
Seus professores falavam assim: ele vai escrever 116 livros, uma sumidade em química, orgânica e inorgânica. Vai se casar em 1782, 3 anos depois de formado, em 1779, pela Universidade de Erlangen. E ele vai se casar, tem 2 filhas, e ele estava dando consultas no seu consultório, na Alemanha. Então, lá em Erlangen, ele tem o seu escritório, onde ele começa a receber as pessoas como médico formado. Chegava uma pessoa lá, estava com a pressão alta. Sabe como que eles faziam na época? Pegava assim um vaso pequeno, cortava, o médico cortava e ficava com o relógio anotando num determinado recipiente, caía sangue ali, ó. Depois ele mesmo cauterizava quando abaixava a pressão. Se a pessoa não quisesse fazer isso, fazer a sangria, chamava-se isso a sangria. Não quisesse fazer a sangria, podia escolher em outros recipientes. O médico tinha lá sanguessuga. A pessoa colocava sanguessuga. Olha só que medicina é essa. A sanguessuga engordava, tinha da pequena e da grande, né? Engordava a sanguessuga porque sugava o sangue, e o médico ali anotando para ver se abaixava a pressão. Era desse jeito, Chegava uma pessoa com problemas de nervo, que nós hoje chamaríamos, né, de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico, e outras, né? Outras neuroses, psicoses. Aí levantava assim uma tampa, aí tinha uma escadinha, aí o médico falou: desce aí. A pessoa decide dar um grito, porque ali estava cheio de serpente. Então, gente, era desse jeito, Tratamento para o sistema nervoso é desse jeito, As sangrias para baixar a pressão e outras cauterizações. Falou: não, isso aí não é medicina, não. Largou a medicina. Muito culto, muito inteligente, foi fazer traduções de livros. E ao fazer traduções de livro, por exemplo, um livro em inglês de William Cullen, ele, então, esse médico era escocês, escreveu em inglês. O tratado de medicina dele é onde ele falava que a malária era curada pela Cinchona officinalis, porque ela era amarga. Não, como é que pode? Só porque amargo vai curar a malária? Aí ele foi atrás da Cinchona officinalis, que é uma árvore que tem muito aqui no Brasil, no norte e no nordeste, onde as pessoas de lá, né, cortam-se o caule e mastiga aquele corte, aquele pedaço, que é bom mesmo realmente para a malária. Lá no norte e no nordeste, é assim que eles se tratam até hoje. Aí a pessoa que faz isso não pega a malária, né? Aí falou: não, eu vou experimentar o plano espiritual tal qual, né? Envolver Alexander Fleming, começa a envolver o missionário Samuel Hahnemann. Aí começa ali então a fazer, né? E ele é alertado pelos mentores para escrever. Ao mastigar, estava ação. Similia, similibus, curento. Estava ação. E ali começou então a anotar. Eu sentia assim muita fome, sentia assim uma febre que ia e que voltava, uma febre intermitente, ele anotava. Então todos os sintomas que nós chamamos na homeopatia hoje de quina officinalis, veio desse jeito. Foi o primeiro remédio que Samuel Hahnemann, criador da homeopatia, ele estudou. Depois fez mais 61 medicamentos. 61 medicamentos.
percebeu, alguém se lembra aqui do número de Avogadro? Pelo jeito não, né? A gente nem nunca ouviu falar nisso. Número de Avogadro é uma quantidade de moléculas em qualquer substância. Então ele pegava um frasco, macerava, por exemplo, arnica, macerava, esmagava, saía um caldo ali, filtrava, botava no frasco assim, ó, uma colher de arnica macerada, 99 colheres de álcool absoluto, mexia 100 vezes, chegava na primeira CH, primeira centesimal hahnemanniana, tirava uma parte dessa, no outro frasco, mais 99 partes de álcool absoluto, mexia 100 vezes, chegava na 2CH, então ele foi até a 30ª CH. Mas quando ele chegou na 12CH, o soluto, a matéria, não tinha mais vestígio da matéria. Einstein escreveu essa fórmula aí, em 1915, na teoria da relatividade, que a energia é igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Portanto, isso aqui que nós estamos vendo como parede, na verdade, é energia coagulada. Isso acontece em todas as sete dimensões nas quais nós vivemos, né? 7. A cidade nosso lar está na 4ª dimensão. E André Luiz fala lá que parede é mais sólida que a parede daqui, do nosso plano, e lá tem chão firme. Mas está no ar, está lá na ionosfera, a cidade nosso lar, 80 quilômetros acima do nível do mar. A ionosfera, a gente pesquisou, fica a 80 quilômetros. E lá a cidade nosso lar tem 1 milhão de habitantes, hoje deve ter mais, né? 1943, quando o livro foi lançado, tinha 1 milhão de habitantes. Então Samuel Hahnemann criou a homeopatia. Muitos de vocês aqui certamente fazem uso dela. Um grande gênio, tanto é que Jesus o chama para participação da codificação espírita, lá no capítulo 9 do nosso Evangelho, tem mensagem dele, estudando sobre a cólera. Então nós pedimos, exatamente, escolhemos as provas nas quais nós estamos vivenciando. Então aqui nesse livro, eu quis o meu pequeno Dal da Cândida. A Cândida nos fala aqui da síndrome de Down do seu irmão, o Ivan. Veio com síndrome de Down, reencarnou assim, veio com um problema mental, vamos dizer, né? E ele viveu 61 anos no corpo físico, extrapolou, porque as crianças com síndrome de Down costumam, assim, desencarnar até com alguns meses, às vezes poucos anos, né? Dificilmente passa de 30 anos, e ele deu 61. Aí a mãe dela fala que ela sonhou que participava, tanto ela quanto a Cândida, quanto os outros filhos, participavam no reinado de um rei muito cruel, onde ele pregava e reunia toda a cidade, e usava pena de talião, olho por olho e dente por dente, de Moisés, né? Você roubou, vai cortar a sua mão. Então o rei trazia lá, os soldados dele traziam a pessoa que tinha roubado. O que nós vamos fazer com ele? Vamos cortar a mão para não roubar mais. Então aqueles que tiravam a vida de alguém, vamos tirar a cabeça dele, para que ele não faça mais essas coisas. Muito cruel. Aí o plano espiritual, né? Quando ela se desdobrou, um dia falou: você gostaria de receber como seu filho aquele rei cruel? Ela falou: aceito. E trouxe
quando nasceu era o Ivan, mas ela passou tanto mal na gestação, pelos fluidos pesados desse espírito, que com 5 meses o médico fazia o pré-natal dela, que em Volta Redonda, morou na Rua São João, O médico falou, eu sugiro que você aborte, senão você vai morrer. Ela falou, de jeito nenhum não vou abortar. Assumiu compromissos divinos. Posso sofrer todas as aflições, todos os problemas, vou gerar o meu filho até o final. 9 meses depois, nasceu o Ivan, com a síndrome de Down. A gente repara que a síndrome de Down, ela é igual, porque tem um cromossomo a mais, né? São 47 cromossomas, e exatamente o cromossoma de número 21, a trissomia do cromossoma 21 são dois cromossomas. Estava pesquisando sobre o assunto, e o cromossoma número 9 é aquele que nós pedimos na escolha das nossas provas, vamos supor assim, seja nessa aqui, nós pedimos para vir com câncer. Câncer está no nosso perispírito, ele vai eclodir para o corpo físico, mas é o cromossoma 9 que os benfeitores atuam nele. A pessoa vai vir com mal de Parkinson, é o cromossoma 19. Eu vou vir com Alzheimer, é o cromossoma 21 também. Olha só que interessante isso, né? Então nós escolhemos junto com os nossos benfeitores, na pergunta de 258 a 273 do Livro dos Espíritos, aquilo que a gente pode ser que venha a eclodir, né, na gente mais tarde. Mal de Parkinson, Alzheimer, né? Paralisia cerebral, diabetes, epilepsia. Nós é que pedimos para a nossa evolução, para a nossa melhoria. Preciso é que nós consigamos entender isso, né? Quantas criaturas com autismo não estão reencarnando agora? Muitas. Não é? Todos nós sabemos. Muitas. Então nós trouxemos aqui menino autista, gênio da física, cotado para receber o prêmio Nobel de Física Quântica. Ele é autista. Jacob Barnett. Tem uma foto dele aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Lá na Califórnia. Hoje ele está em Harvard. Quando ele fez 2 anos, a mãe levou no médico. O médico falou assim, ele tem autismo. Não vai conseguir nem ler, nem escrever, não vai nem dar um laço. Nem um laço no sapato dele não vai saber fazer. 5 anos. A mãe dele falou, de jeito nenhum não vou aceitar isso do senhor não, eu vou à luta. Levou o filho dela nas escolas da Califórnia, naquela mistura, né? De crianças, vamos dizer assim, boas mentalmente, e aqueles que participam, estão um pouco mais retardados, né? Com autismo, no caso. Aí foi numa festinha, quando ele fez 5 anos, aí estavam voltando da festinha do coleguinha dele, aí estava muito estrelado lá na Califórnia, o céu, né? Aí ele olhando, disse, mãe, vamos parar aqui para mim olhar ali, era um mirante, né? Sim, meu filho, vamos lá. Aí botou ele deitado no capô do carro, ela também se deita, ela era estudiosa de astronomia. Aí olhou 3 estrelas sequenciais, são as 3 Marias. Ela falando com ele, né? Pertence ao grupo das Pleiades. São 1000 sóis que compõem o grupo das Pleiades. 1000. Nós vamos ver só 7 a olho nu. 3 nós estamos vendo aqui agora. São sóis, cheios de planeta ao redor. Ela começa a explicar para ele. 993 estrelas a gente não vê, mas fazem parte do grupo das Pleiades, que fazem parte da constelação de Touro, da nossa
galáxia. Aí no dia seguinte ele ficou tão impressionado olhando o céu, né? Que ele despertou nele, menino autista, que o médico disse que não ia conseguir nem amarrar ou dar um nó no sapato dele, não ia aprender nem a ler e escrever. Mãe, a senhora tem corante aí? Me dá um cotonete com corante. Aí ele foi para a parede, né? Criança de 5 anos, começou a desenhar na parede lá, e foi além do grupo das Pleiades, e começou a fazer outras constelações. Mas meu filho, eu não te ensinei isso. Quem é que te ensinou isso? Na sua escola você não tem isso. Ô mãe, está aqui na minha cabeça. Parece que eu estou abrindo a minha mente. Olhem só. Então ele é um gênio da física quântica, está em Harvard, autista, e já vai receber prêmio Nobel por antecipação. Então são espíritos que às vezes vêm usando com a inteligência tamanha, que às vezes precisa de haver um bloqueio, né? Que às vezes fez coisas erradas com a inteligência. Aí vem assim, mas não impede que ele estude, que ele cresça. Vou fazer uma palestra aqui em Volta Redonda mesmo sobre o assunto. Cheguei lá, estava fazendo essa palestra, aí um menino levantou a mão assim para mim. Pois não, olha, eu tenho 18 anos, sou autista, e eu vou fazer medicina. Eu falei, oh, parabéns. Aí outro atrás dele levantou a mão, eu também sou irmão dele, eu sou autista também. Tenho 16, estou me preparando para fazer engenharia. Eu falei, oh, muito bem também para você, ué. Aí sorridente na frente assim, ó, estava a mãe dos dois. Ela levantou, eu sou a mãe dos dois. E estou fazendo o possível para que meus filhos cresçam, evoluam. Muito interessante isso, né? Então nós vemos aqui, ó, visão espírita nas distonias mentais. Dr. Jorge Andréa é um excelente livro que fala para nós de todos esses problemas, desde a esquizofrenia, não é? Epilepsia, as neuroses, as psicoses, todos os problemas mentais ele estuda aqui à luz da doutrina. Ainda fala de obsessões sobre as pessoas, né? Então, soerguimento nós vamos encontrar em Crianças no Além, do Allan Kardec. A perda de filhos é terrível como aflição. Aqui uma mãe perdeu 3 filhos de uma vez só, num acidente. E ela consegue se reerguer, desesperada no início, aflita no início, vai lá no Chico Xavier, ela protestante, e Chico recebe então uma carta do Marcos, de 12 anos, o mais velho dos 3 filhos dela. Era Sheila de 7, João Batista com 11, e o Marcos com 12. Escreve através de Chico Xavier, o título do livro, Crianças no Além. E ela realmente consegue se reerguer da aflição, uma carta com 80 laudas, 80. A gente, né, vê situações assim. Então nós queremos só lembrar aqui também desse livro aqui, ó, Menino Livre de Miritiba. Esse livro é uma biografia do grande irmão nosso, né, Humberto de Campos. Ele vai contar uma história aqui muito interessante do chamado São Sérgio da Igreja Católica. O imperador era Maximiniano, ano 250. Ele reencarna no ano 250 e desencarna em 310, o imperador Maximiniano. Ele tinha um escrivão, que era o Sérgio. Exército dele, Roma mandava no mundo, 800 anos. Ele estava por essa época em Antioquia, na Síria. Primeira capital da Síria foi Antioquia, agora é Damasco. É o célebre encontro de Saulo de Tarso com Jesus, né? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então Sérgio
vai exatamente visitar um núcleo cristão em Antioquia. E lá nesse núcleo cristão, que era a segunda casa do caminho, segundo informa Emanuel no livro Paulo Estevão, existiam as pregações, e o Sérgio foi lá, ficou impressionado de ver as curas, falar de Jesus, falar de um Deus único. Ele passou a seguir o cristianismo, e o Maximiliano, imperador, não aceitava de maneira nenhuma, bateu nele, botou ele preso. Não, eu não quero mais ídolos de pedra. Não, você tem que seguir os nossos ídolos romanos. Não, eu agora sigo a Deus, sigo a Jesus. Então batia muito neles. Aí um dia ele falou: vou dar um castigo final para você, Sérgio. Você que é o meu braço direito, marca tudo que eu tenho que fazer, está seguindo o cristianismo? Não aceito isso. Pegou 2 sandálias cheias de prego para ele calçar as sandálias, um soldado de cada lado, deu a volta assim nas muralhas de Antioquia. Sangrava, né? Pensem bem, os pés daquela aflição, cravado ali, os pregos, e ele começava a andar, não conseguia andar direito, perdendo sangue, né? Enquanto era meio-dia, os soldados suando, um de cada lado, ainda batia nele, às vezes ele deu a volta nas muralhas de Antioquia. De onde ele partiu, ele chegou, estava o Maximiliano aguardando, ele caiu morto, sem uma gota de sangue, sem uma gota. Aí no dia seguinte, todo mundo ficou impressionado, foi ver, aonde ele sangrou, na trilha do sangue, apareceram rosas vermelhas, do nada, brotaram, e os espinhos brotaram cercando as rosas vermelhas, o suor dos 2 soldados. Ele foi canonizado pela Igreja Católica, São Sérgio. Alguém conhecia essa história aqui? Acho que não, né? Pois nós, Humberto de Campos escreve como que se tornou santo da Igreja Católica, o Sérgio. Então, meus irmãos, minhas irmãs, muita paz para todos nós, né? Nós vamos encerrar os estudos dessa manhã, pedindo a Deus, né, que abençoe cada vez mais vocês, e recordando, né, fora da caridade não tem salvação, né? Trabalhando mais, irmãos e irmãs, né, pelo bem. Muita paz. Vou devolver a palavra então ao irmão dirigente. Agradecemos, Guilherme, por esse estudo da manhã de hoje. Que Deus os abençoe sempre aí nessa sua jornada de divulgação da doutrina espírita, nas várias cidades aí que ele vai da região. E lembrando a vocês, então, quarta-feira agora vai ser o Marcílio com o tema Bem-aventurados pobres de espírito, ok? Então, nós vamos encerrar a segunda parte, lembrando a vocês que o nosso quadro de avisos ali tem todas as atividades da casa, um banner lá fora também, depois do passe, cafezinho, chá lá fora, ok? Bolo, torrada, está bem surtido hoje. Então é aquele momento da gente se confraternizar lá fora após os trabalhos da manhã de hoje. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir Jesus que nos ampare o nosso querido amigo Guilherme na sua tarefa aí de divulgação da doutrina. Abençoe a todos vocês que estão no salão, aqueles que estão nos assistindo aí ao vivo pelas mídias sociais. Que Deus possa dar um resto de domingo de tranquilidade, paz, de amor, bem como uma semana inteira, já que hoje é o primeiro dia da semana. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Com essa prece, então, nós encerramos a primeira parte e pedimos aí 5, 6 passistas em condição que se dirijam à sala de paz. Muita paz a todos, bom domingo.